Então, vou abrir aqui nosso próximo script e vamos começar a falar sobre os joins. Começar a fazer exemplos de realização de joins. Use Northwind. Vou fazer no uso do Northwind. Então aqui eu vou fazer um join simples, um inner join entre products e categories, para poder trazer os dados de products e categories na mesma query. Então, from product inner join categories. Então eu faço o join pela chave das duas tabelas, chave primária com chave estrangeira. Então aqui eu ligo products.categoryID com categories.categoryID. Repara que eu indico de qual tabela é cada campo. Products Category ID ligado ao Categories Category ID. Eu faço essa indicação por quê? Porque o campo Category ID existe nas duas tabelas. Então eu sou obrigado a indicar de qual tabela vem o campo. Isso aconteceu também aqui na lista de campos. Aqui na lista de campos, eu peguei campos das duas tabelas. Eu tenho vários campos de Products e tenho Category Name que vem da tabela Category. Mas quando eu tentei colocar o Category ID aqui, eu tenho que especificar de qual tabela ele vem. Products. Por quê? Porque senão ele é ambíguo. Ele não sabe de qual tabela pegar esse campo. Então aqui eu tenho um join da tabela Products com a tabela Categories. Aí está. Product ID, Product Name e as informações de categoria desse produto. Então, essa sintaxe que eu estou utilizando aqui é a chamada sintaxe ANSI. Ou seja, é uma sintaxe ANSI join. Não faz diferença a palavra-chave inner. Ela é opcional. Eu posso usar simplesmente join. O resultado é absolutamente o mesmo. Agora, eu expliquei a questão do alias do campo, ou seja, eu tenho que especificar de onde o campo vem. Se eu tento não especificar de onde o campo vem, o que eu tenho é um erro. Ele avisa, a coluna categoria ID ambígua. Nesse exemplo, eu estou tentando fazer o select sem dizer de onde o categoria ID vem. Ele avisa, tem uma coluna ambígua. Ele não sabe de onde o categoria ID vem. Uma outra sintaxe muito comum, que não é ANSI, mas que é muito comum e vários servidores aceitam, é simplesmente colocar as duas tabelas na cláusula from products, categories. Where products category ID igual a categories.category ID. Observa que na sintaxe ANSI, o join é feito na cláusula 1, a junção é feita na cláusula 1. Na sintaxe simplificada, a junção é feita na cláusula where. Aí está. O efeito é absolutamente o mesmo. Não, questão de gosto. Questão de gosto. Alguns poderiam dizer que a ANSI seria melhor porque é aceita em todos os bancos de dados. Tem mais garantia de ser aceita em todos os bancos de dados. Mas, na verdade, a sintaxe simplificada também é usada em muitos servidores de dados. Então, vira questão de gosto. Até agora, eu mostrei
a especificação do alias do campo, mas eu estava usando o próprio nome das tabelas para colocar o alias no campo. Só que eu posso, no join, dar um alias para as tabelas. Aqui está, from products P, inner join category C. Eu estou dando um alias para as tabelas. E a partir daí, eu me refiro ao alias que eu dei para as tabelas. P category ID, C category ID, P category ID. Eu passo a usar o nome do alias das tabelas. Aí está. Uma vez que eu dei um apelido para as tabelas, que eu dei um alias para as tabelas, eu não posso mais usar o nome das tabelas. Ele não é reconhecido. Por exemplo, categories, category ID. Ele não reconhece isso aqui mais. Ele vai dizer que não sabe de que tabela é isso. Porque a tabela categories passou a ser conhecida para o resto da query como tabela C. Então ele não sabe mais de qual tabela é isso. Funções de agregação. Nós até já vimos alguns exemplos com funções de agregação. Então vamos falar um pouquinho delas. As mais famosas, count, sum, min, max e AVG. Contar, somar, menor valor, maior valor e tirar a média. Vamos fazer um exemplo com count. Count from products. Estou trazendo um count from products. E aqui a gente observa que eu tenho também um count big from products. Vão me devolver exatamente o mesmo resultado. 77, 77. Qual é a diferença do count para o count big? É o tipo de dados. O count me devolve um tipo de dados int. O count big me devolve um tipo de dados big int. A capacidade numérica do int e do big int é diferente. O big int, naturalmente, suporta uma capacidade numérica muito maior. Então, situações em que você esteja trabalhando com volume de dados muito grande, com volume de linhas muito grande, você pode chegar ao ponto de estourar o limite do count. Do count dizer, ó, deu overflow. Estourou o limite do count. É quando você tem que substituir o uso do count pelo count big para ele te devolver um tipo de dados big int. Tirando essa diferença, os dois são idênticos. Observe que eu estou usando um asterisco aqui. Eu estou dizendo que eu não me importo com os campos da tabela. Se eu especificar um campo no count, eu, na verdade, estou querendo dizer que eu quero que ele conte todas as linhas em que esse campo não seja nulo. Então, eu fiz o count de products. Vamos comparar aqui com o count de customers. Eu tenho 31 linhas em que region não é nulo. Mas o total de clientes são 91. Mas só 31 clientes têm um campo region preenchido. Então, quando eu especifico um campo no count, eu estou dizendo que eu quero contar as linhas em que esse campo não é nulo. Se eu colocar o asterisco, eu estou contando tudo. Aqui eu posso, inclusive, aproveitar isso, fazendo um count de region, count de asterisco menos count de region, e um count de asterisco. Então, campos com região preenchida, campos com região nula e o total. Registros com região preenchida e registros com região nula. Aí está. No count, eu também posso aplicar um distinct. Nós já vimos o distinct aplicado no select, que ele impede as duplicações.
E o distinct dentro do count tem um efeito semelhante. Ele elimina duplicações durante a contagem. Então, o que eu estou fazendo aqui ao aplicar esse distinct dentro do count, é contar quantos category IDs distintos eu tenho na tabela products. O que significa o quê? De quantas categorias eu tenho efetivamente produtos. Então, tenho produtos de 8 categorias. E quantas categorias eu tenho registradas na tabela de categorias? Eu tenho na tabela de categorias 8 categorias. Por acaso, os valores são idênticos, mas não precisariam ser. Eu poderia ter categorias registradas na tabela categories para as quais eu não tivesse produto algum. Então, aqui nesse count distinct, está me contando quantos valores distintos eu tenho na coluna category ID da tabela products. Outro recurso muito importante no join é o uso de alter join. Tudo que nós vimos até agora no join foi o inner join. O inner join, ele garante a igualdade entre os dois lados. Ou seja, ele só vai trazer os registros se os dois lados tiverem uma igualdade. No exemplo de customers e orders, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele só traz o registro se o cliente tiver uma venda e se a venda tiver um cliente. Se os dois lados baterem, o inner traz o registro. Se os dois lados não baterem, o inner join não traz o registro. Simples assim. Vamos ver agora essa mesma query com outer join. Eu vou começar colocando um full outer join. Isso significa o quê? Que eu quero justamente o oposto, o total oposto do inner join. Traga todos os clientes e todas as vendas, independentemente de baterem ou não. Então, eu vejo aqui o total de registros 832. Um total de 832 registros. Eu posso fazer um count aqui só para confirmar o valor. Deixa eu estar ali embaixo, 832 registros. Ele retorna os dados de ambas as tabelas. Se eu fizer um count no inner join, eu vou ver que tem uma diferença. 830. Então, existem dois registros de uma dessas duas tabelas, ainda não sabemos de qual, que não bate com a outra tabela. Podem ser clientes que nunca compraram, ou podem ser vendas que não estão ligadas a cliente algum. Enfim, tem dois registros nessas tabelas que não batem com os registros da outra. Vamos descobrir. Aqui eu estou novamente fazendo full outer join, mas no resultado do full outer join eu estou colocando um filtro. Eu estou pedindo para filtrar que o order ID seja nulo ou que o customer ID seja nulo. O que significa isso? Se eu fazer sem o filtro novamente primeiro, a gente já tinha visto isso antes. Eu tenho aqui campos que são de customers e campos que são de orders. E aí eu estou dizendo que dois registros aqui não têm ligação um com o outro. Bem, se for registro de cliente que não tem ligação com orders, ele vai vir com os campos de orders nulo. Então eu filtro. Se o order ID for nulo, eu vou estar achando registros de cliente que não tem ligação com orders. Se for registro de orders, de vendas, que não tem ligação com cliente,
Então ele vai vir com os dados de cliente nulo. Então eu estou filtrando que o Customer ID seja nulo para achar esses registros. Então eu estou colocando as duas filtragens, o que eu vou achar aqui são os dois registros de diferença nas tabelas. E alguma dessas duas tabelas tem registros que não bate com a outra, e nós vamos encontrá-los agora. Aí está. Então a gente observa que os dados de clientes estão preenchidos nos dois e os dados de ordens estão nulos. Ou seja, são dois clientes que nunca compraram. Só que eu não tenho nenhuma venda que não esteja ligada a algum cliente. Todas as minhas vendas estão ligadas a clientes. Mas eu tenho dois clientes que nunca compraram. Felizmente acontece isso, né? No sentido de que duas vendas que não estejam ligadas a clientes são um erro de lógica da aplicação. Toda venda teria que estar ligada a um cliente. É uma questão lógica, mas eu posso ter clientes que nunca compraram. Até agora eu estava utilizando full outer join. Eu posso fazer uso aqui do left outer join ou right outer join. Isso quer dizer o quê? Quando no outer join eu especifico left ou right, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu quero todos os registros de uma das tabelas e os registros da outra tabela que sejam correspondentes a esse primeiro. Então, eu quero todos os registros de uma tabela e todos os registros da outra que sejam correspondentes. Nós acabamos de ver que o desnível está só em uma das tabelas. Apenas a tabela Customers tem clientes que não têm vendas para eles. Então, o que significa left ou right? Left ou right, esquerda ou direita? Ele se refere realmente à posição da tabela na query. Se ela está mais à esquerda do que essa especificação do outer join ou se ela está mais à direita dessa especificação do outer join. Nesse exemplo, left outer join significa que eu vou trazer todos os dados de customers e apenas os dados de orders que correspondam a esses dados de customers. Então, eu vou trazer todos os clientes e apenas as vendas que correspondam a esses clientes. Então, aqui, com o count de todos os clientes e vendas correspondentes, eu chego no 832. O mesmo total que o full outer join. Porque, conforme a gente está vendo, eu não tenho vendas sem cliente, felizmente. E a gente observa com o exemplo de baixo que isso é só uma questão de forma de escrita, é algo totalmente opcional. Observa aqui, eu troquei o left para right, mas inverti a ordem das duas tabelas no from. Então, o que essa query está dizendo? Está dizendo a mesma coisa que a de cima. Está escrita de forma totalmente diferente, mas está dizendo exatamente a mesma coisa que a de cima. Eu quero todos os registros de customers e só os registros de orders que correspondam aos registros de customers. Então, quer dizer absolutamente a mesma coisa. Então, faço um select, aí está 832 registros. Agora, se eu tivesse mudado left para right sem inverter a posição das tabelas, o que eu estou dizendo nessa query de baixo? Agora o significado muda. Porque agora eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu quero todos os registros de orders e só os registros de customers que correspondam aos registros de orders. Ou seja, eu quero ver todas as vendas e os clientes que correspondam a essas vendas. Então, o count vem como
830. Por quê? Porque eu tenho 830 vendas com clientes correspondentes. Eu tenho 2 clientes que nunca compraram. Os 2 clientes que nunca compraram não aparecem nessa contagem. Eu estou querendo ver apenas as vendas e os seus clientes correspondentes. Já houve, num passado muito distante, uma sintaxe simplificada para fazer alter join. Então aqui você observa na sintaxe simplificada as 2 tabelas do from no where, a colocação de alter join é feita com um asterisco. Um asterisco no lado esquerdo significa um left alter join. Um asterisco no lado direito significa um right alter join. Um asterisco dos 2 lados significa um full alter join. Então já existiu essa sintaxe. Só que essa sintaxe deixou de ser válida no SQL Server 2000. Perdão, ela deixou de ser válida após o SQL Server 2000. O SQL Server 2000 é a última versão do servidor que aceita essa sintaxe. A partir do SQL Server 2005, essa sintaxe não é aceita. Não é mais válida. Só que na configuração das bases de dados no SQL Server, nós temos uma opção que é chamada de Compatibility Level. A opção de Compatibility Level indica com qual versão do servidor de banco nós queremos que este banco fique compatível. E até a versão 2008 R2, era possível pedir que um banco contido no 2008 ou no 2008 R2 fique compatível com a versão 2000. Então, quer dizer, o fato de você estar usando aí na sua empresa o 2005 ou 2008 não quer dizer que você esteja livre dessa sintaxe. Você pode ter na sua empresa algum banco de dados que esteja rodando em modo de compatibilidade com a SQL Server 2000. Nas opções de compatibilidade esteja o Compatibility Level com 2000. E nesse caso, essa sintaxe fica sendo válida para esses bancos que estiverem em modo de compatibilidade com a SQL Server 2000. Que já é um banco antigo, mas ainda tem gente utilizando. Eu cheguei a ficar surpreso ontem. Essa semana que passou foi o PE Summit, um grande evento anual de SQL Server. Eu assisti algumas palestras online e alguns palestrantes perguntaram: e aí, qual versão do SQL Server vocês estão usando? Tinha gente na sala usando até o 6.5, que é anterior ao 2000. Bem anterior ao 2000. Antes do 2000 nós tivemos o 7, antes do 7 o 6.5. Bem anterior ao 2000. Então, infelizmente, pode se esbarrar com essa sintaxe ainda. Tá, qual é o problema de se esbarrar com essa sintaxe? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas existe um bug nessa sintaxe, existe uma montagem com essa sintaxe em que a query dá errado. Dá errado mesmo, traz resultado errado. Existe um bug nessa sintaxe. E o outro problema é que essa sintaxe não é aceita a partir do SQL Server 2012. A partir do SQL Server 2012, não existe modo de compatibilidade com SQL Server 2000. Não existe mais. O máximo de compatibilidade que ele pega é 2005. No 2012, o máximo de compatibilidade é 2005. E você vê aqui que agora no 2016, eu não tenho mais nem compatibilidade com 2005. Não consigo ter compatibilidade aqui com sintaxe de 2005. Eu só tenho compatibilidade com 2008.
Então, você observa essa diferença. Conforme a gente vai avançando na versão do SQL Server, o nível de compatibilidade vai avançando também. Então ele já não deixa aqui eu colocar um banco nem com compatibilidade com 2005, quanto mais com 2000. No 2012, ele já não deixava colocar um banco com compatibilidade para 2000. Então, por exemplo, você tem aí na sua empresa 2005 e 2008. Se você tiver algum banco com compatibilidade com 2000 e com essas sintaxes funcionando, você está impedido de evoluir o seu servidor para 2012, de fazer upgrade do seu servidor para 2012. Se você fizer upgrade para 2012, sua aplicação vai parar, porque essa sintaxe não vai rodar de jeito nenhum no 2012. Não tem compatibilidade com 2000. Sua aplicação para. Então, antes de fazer upgrade para 2012, ou qualquer posterior a 2012, você tem que descobrir o nível de compatibilidade com que seus bancos estão rodando. Se você vê que tem banco rodando em compatibilidade com 2000, você tem que descobrir quais são as sintaxes de SQL 2000 que esses bancos estão utilizando, que as aplicações desses bancos estão utilizando. O que possivelmente são essas sintaxes de alter joins. É uma diferença bem radical que o 2000 tem em relação às versões posteriores. Todo o resto é diferença muito específica, para situação muito específica. A diferença mais radical de sintaxe que eu vi foi o sumiço dessas sintaxes de alter joins a partir do SQL Server 2000, depois do SQL Server 2000. Então você tem que ter atenção a isso, a aparição dessa sintaxe no seu ambiente, para poder fazer upgrades para versões 2012 e posteriores à versão 2012. Eu tenho aqui ainda um uso de cross-join. Isso é muito raro de ser utilizado, porque é um join sem um where. É juntar tudo com tudo. Às vezes nós podemos fazer uma montagem de cross-join assim para criar dados de teste. Eu estou juntando todos os clientes com todas as vendas, sem nenhum critério de junção. Então, estou pegando o Alfred e interligando com todas as vendas. Aqui na sintaxe simplificada e aqui na sintaxe completa. Estou juntando tudo com tudo, sem colocação de um critério para a junção do cliente com as vendas.